Boa tarde, meus totoros. Eu sou o Kenai. E eu sou a GG. E bem-vindos a mais um episódio de Papinho Papinho Cinema. Cinema. E no episódio de hoje, como a gente seguiu aí numa linha nos últimos episódios de ficar ranqueando filmes e vocês acharem interessante, a gente, como tinha falado sobre um filme bastante sobre o Estúdio Ghibli, né, e o Miyazaki, na semana passada, a gente pensou nessa em ranquear os nossos 5 filmes favoritos do Estúdio Ghibli. Yes! E foi bem difícil, tá? Foi muito difícil. Porque tem muito filme bom. Tipo assim, 90% dos filmes dos caras é, tipo, muito bom. Seria mais fácil escolher 5 que eu não gosto de toda a filmografia do Estúdio Ghibli É. do que escolher só os 5 favoritos, porque pra mim, tipo, todos são meus favoritos. E assim, vou fazer algumas menções honrosas pra começar de filmes que não entraram no meu top 5. Porque assim, tem um tempo que eu não vejo eles. Talvez reassistindo eles pudessem entrar no meu top 5. A gente até chegou a reassistir alguns. Reassistimos alguns filmes, mas assim, gente, eu acho que ao todo são 24 filmes, Não dava pra ver então... tudo. Quem sabe num futuro a gente ranqueia Mas. todos os filmes do Estúdio Ghibli. Mas aí as minhas menções honrosas de hoje. Então, assim, esses não estão no meu top 5. Eu acho que eu vou falar 3. Você acha que vai ser polêmico o seu ranking? O primeiro que eu vou falar aqui não vai estar. Vai polemizar, porque eu acho que ele vai estar no ranking de tipo quase todo mundo, Mano, acho que o mas meu ranking vai ser bem polêmico, assim, não sinceramente. sei não. Vai. Por exemplo, o que eu vou falar agora eu acho que tá no teu. Com certeza tá no seu. Castelo Animado. Eu te odeio. Castelo Animado não entra no meu top 5. Sai da minha casa. É lindo. Não, eu acho o filme lindo. Eu acho esse filme lindo. Perfeito. É, o que eu mais gosto em O Castelo Animado é a forma que o Miyazaki desenvolve a questão do feitiço com a Sophie e da forma que ele deixa implícito o quanto aquilo transparece o que ela tá sentindo, né? Porque ele meio que explica o que o feitiço faz no começo do filme, mas se você não prestar atenção, você não percebe. Tipo, você fica se questionando por que em certos momentos do filme ela volta a ser jovem, mas o cabelo dela continua branco. E aí depois ela volta a ser velha. E tudo é uma questão de que o feitiço não exatamente transforma ela em velha, mas ele é um reflexo do que o coração dela está sentindo, né? Então aquele coração amargurado, e envelhecido e com medo dela faz com que ela receba, né? Faz com que ela fique com essa aparência mais velha. E nos momentos onde ela demonstra mais confiança durante o filme, né? Se vê mais conectada com o seu lado romântico e consigo mesma, ela volta a ser jovem, né? Nesses momentos. E é muito interessante porque são sempre momentos meio despretensiosos, assim. Tipo, do nada ela volta a ser jovem. E eu acho que isso é um reflexo muito bonito do que o feitiço significa, né? E da mensagem que ele quer passar, né? Sobre, tipo, também confiar em si mesmo. É Né? que ela é uma jovem muito insegura, né? Ela não se acha bonita, ela não... Não acho que ela merece nada. É, então é muito bonita essa Sim, mensagem. eu acho o filme lindo. Eu adoro os personagens. O Calcifer é muito bom. O Hal é um personagem muito interessante. Gosto também de como o filme tem diversas camadas, né? Fala um pouco sobre guerra, enquanto fala também sobre toda essa questão intimista da personagem. Sobre o Hal também, como personagem em si, o trauma dele. O arco de desenvolvimento dele é legal. Todo o arco dele é muito legal, mas eu não vou colocar ele no meu top 5 porque tem outros filmes aí pra mim que mexem mais comigo. Mas assim, se tivesse que talvez colocar 5 melhores do Estúdio Ghibli, talvez ele até pudesse estar lá, mas ele não vai entrar nos meus favoritos. E eu também vou deixar como menção honrosa Porco Rosso, que eu acho muito bom, mano. Tipo assim, acho que talvez seja o filme mais engraçado do Estúdio Ghibli pra mim. Eu adoro o Porco Rosso, tipo, é muito engraçado. E ele tem a lendária frase do prefiro ser um porco do que um fascista, que é, tipo, incrível. E o último filme que eu vou deixar de menção honrosa é Vidas ao Vento. Porque Vidas ao Vento, nossa, quando eu assisti eu chorei, tá? Aquele final, toda a relação do cara com a esposa, né, mano? Nossa, é muito O final do triste, filme, cara. cara, tipo, é Mas muito é tão lindo trágico. ao mesmo tempo. E é muito sobre essa ganância do homem, né? Em partes. Eu acho que Vidas ao Vento fala exatamente sobre a maneira com que o ser humano, a sociedade corrompe o ser humano. Porque não necessariamente o protagonista é corrompido, mas você vê que aquilo que começa para ele como uma paixão, né? Construir o avião e tudo mais, acaba sendo
transformado em um instrumento de guerra, instrumento de morte, tá ligado? Tipo, ele desenvolve o avião que começa a ser usado pelos kamikaze. E no meio desse processo ele perde alguém, ele tá tendo que lidar com o luto. É um filme muito bonito, assim, eu acho muito fantástico. Cara, eu gosto muito desses comentários políticos do Miyazaki nos filmes, porque é tipo assim, ele não vai fazer uma história sobre a guerra. Ele vai fazer a história sobre uma pessoa que está metida nesse meio da guerra, entendeu? Sim. E como que isso reflete na vida individual das pessoas. Eu É, acho isso muito legal. Porco Rosso fala sobre guerra, mas não é exatamente o tema principal. Vidas ao Vento, O Menino e a Garça, também com a questão do bombardeio e dele perder a mãe lá. Que outros filmes do Miyazaki falam disso? Eu acho que... Pô, Princesa Mononoke, total. Tipo, Princesa Mononoke fala muito também sobre isso, apesar de ser uma narrativa muito mais... que ele clama pelo pacifismo e a natureza, né? Preservação, de certo modo, da cultura. Também fala tanto que o filme foi muito inspirado, acho que pela Guerra do Iraque, se eu não me engano. Então, pô, é um tema muito comum nas narrativas do Miyazaki, mas é interessante que ele não traz ele como foco principal, né? Acho que é muito sobre como aquilo afetou ele. Diferente do que a gente vê em O Túmulo dos Vagalumes, né, por exemplo. Do Takahata, que é tipo... A guerra, ela tá ali, ela não é só um pano de fundo, ela é o que move a narrativa. Desde o começo, né? Mas é algo que eu acho interessante. Mas esses 3 filmes aí, pra mim, vão ser as menções honrosas, porque foi difícil montar um top 5 e eu acho que, assim, se eu tivesse montando um top 5 uns 5 anos atrás, Seria diferente. esses aí iam estar lá com certeza. Mas, dado o momento que eu tô na minha vida, as coisas que eu passei, tem outros filmes que, tipo, mexem muito mais comigo hoje em dia. E que eu acho que não são filmes tão fáceis de se digerir, tão atrativos para quando você é mais novo. Eu acho que são filmes que demonstram uma maturidade a mais dos personagens. Sim. Dos personagens não, né? Demonstram uma maturidade a mais dos diretores como artistas. E que demonstram um lado mais íntimo deles, mas que não é tão atrativo assim pro público geral, igual você assistir Meu Amigo Totoro e ser, tipo, tudo é muito fofinho e né, tipo, mais bonito, E a lúdico. história, tem alguns que a história é bem mais linear e explicadinha do que outros, né? Outros você tem que quebrar a cabeça um pouco pra você entender o que tá acontecendo. tem que refletir um pouco mais, E eu acho que isso né, torna mais difícil de você realmente poder contemplar e apreciar a mensagem mesmo do filme, porque você não é aquela coisa que é facilmente apreendida assim Sim. que você vê. Você tem alguma menção honrosa Eu aí? não sabia que podia escolher 3 menções honrosas. Não. Eu só pensei em uma. Eu achei que a não- gente tinha direito a uma menção Não, honrosa. eu quis fazer 3, você pode fazer quantas você quiser. Que absurdo, cara. Quer fazer uma, faz uma só. Ah, não, mas agora eu... Peraí, calma lá. Eu quero meus direitos. Tá. Eu acho que isso aqui, cara, eu já tô vendo que eu vou ser linchada em todos os comentários, em todas as redes sociais que... Pera lá, desculpa te cortar, mas outra menção honrosa. Ah, não, João, não. Não tá no meu top 5. Não. Não tá no meu top 5 e vai chocar. A Viagem de Chihiro. Cara, você me interrompeu pra falar o que eu ia falar. O seu também não tá? Não, você não vai falar mais, não. Agora Tá é minha bom, vou vez. ficar quieto. Não tá no meu top 5, Viagem de Chihiro. Mas a gente pode expandir isso agora juntos, então. Eu sinto que eu já estou vendo pessoas nos xingando agora nesse exato momento. Eu tô sentindo energias negativas fluindo do celular. Mas eu acho que Viagem de Chihiro estaria no meu top 5 há uns 6 anos atrás. Sim, tranquilamente. E eu tenho propriedade pra falar sobre Viagem de Chihiro porque eu já reassisti esse filme umas 8 vezes. Sem Nossa brincadeira. Senhora. Eu reassisti muito Viagem de Chihiro. Porque quando eu tive contato pela primeira vez com o Estúdio Ghibli, foi um dos filmes que eu mais me chamou a atenção, assim. E eu diria que até ver O Menino e a Garça, eu consideraria o magnum opus do Estúdio Ghibli como um todo, assim, como, né? Mas, hoje em dia eu considero O Menino e a Garça como magnum opus. Mas eu sinto que o filme, ele é lindo. Ele é muito lindo visualmente, assim. O trabalho da animação é fantástico. Tipo, como eles conseguem fazer personagens tão diferentes também. Tipo, é um mundo muito lúdico e muito legal de você ver. Se molhou aí.
É um mundo muito legal de você ver. Tipo assim, visualmente é um banquete pros olhos. Sim. Porém, eu sentia que depois, mais ou menos ali da quinta vez que eu reassisti, alguns defeitos e erros de roteiro, de narrativa, começou a ficar mais gritante pra mim. Porque, que nem a gente comentou no último episódio, que o Miyazaki, ele fala no documentário, né, do Hayao Miyazaki e a Garça, que ele fala que ele não tem um roteiro quando ele vai fazer um filme. Ele não tem um roteiro pensadinho. Ele tem ideias e cenas que ele quer fazer, e aí ele vai costurando isso ao longo da narrativa. E eu sinto que isso se torna muito presente em Viagem de Chihiro. Porque eu sinto que muitas coisas no filme ficam como fiapos soltos na história. Tipo, tem muita coisa que você vê e depois que você pega, tipo, a história geral, você fica tipo, cara, mas o que é isso, entendeu? Sei lá, por exemplo, um negócio que sempre me incomodou foi a gêmea da Yubaba ser literalmente a Yubaba. Eu fico assim, cara, mas por que ela tem o mesmo design? Tipo, ela tem o mesmo design, isso significa alguma coisa? Ela tem o mesmo design? E é algo que, tipo, pra mim me incomodou Porque muito. elas são gêmeas. Cara, não, mas elas têm a mesma cara, o mesmo cabelo, a mesma roupa. Gêmea. Não, não é É possível. engraçado, é. E, tipo, o fato de que no final, né, quando ela vai reencontrar os pais dela se transformaram em porcos. E aí o Baba fala, se você conseguir identificar onde estão seus pais, eles vão voltar. E na hora a Chihiro vê e fala, não, eles não estão aqui. E isso meio que dá a entender que a Chihiro, tipo, adquiriu poderes psíquicos muito fodas ao longo da viagem de amadurecimento dela. E eu achei que ficou meio jogado na história. Tipo assim, ela imediatamente percebeu que os pais dela não estão aqui. E era esse, tipo, o grande teste final dela. E muitas outras coisas também. A relação dela com o Haru, eu sinto que podia ter tido uma profundidade maior. Tipo, ele é o rio que ela quase se afogou quando era criança. Mas, tipo, não sei. Eu acho que muita coisa do filme, o Miyazaki, ele priorizou pelo lúdico e pela, tipo, grande aventura, que é muito bonito, é muito legal. Tipo, tem cenas maravilhosas. A cena do trem, que eles estão no metrô, todos quietinhos, e tem aquela, tipo, aquela casinha no fundo, eu acho linda, maravilhosa. Toda a questão com o Sem Face, eu acho um personagem muito interessante, que ele simboliza, né, a ganância, essa coisa da... Acho que ele é meio que a personificação da ganância humana, de É, certa forma. aquele consumo desenfreado que nunca pode ser saciado, né? Mas eu sinto que algumas coisas pra mim foram ficando meio, tipo, bagunçadas quanto mais eu via, justamente porque quanto mais tempo eu tinha contato com o filme, eu conseguia prestar mais atenção na história. E aí isso foi, tipo, me pegando um pouco. Porque não é que nem, sei lá, o Menino e a Garça pra mim, que eu sinto que os desentendimentos funcionam melhor do que em A Viagem de Chihiro. E eu sinto que vou ser criticada por isso, mas é isso que eu penso. Não necessariamente que eu quero uma história linear e com um roteiro bonitinho e legalzinho e perfeito e um finalzinho redondo, mas eu sinto que tem coisas que foram meio que feitas assim, porque o Hayao Miyazaki tinha uma ideia muito legal e ele queria botar isso no Não, filme, mas é isso que ficou assim, meio solto. muita coisa que tem em A Viagem de Chihiro são muitas paradas que o Miyazaki coloca da vida dele mesmo, né? Você vê isso no documentário do Menino e a Garça também. Por exemplo, tem uma hora que ela tá limpando lá a banheira, tá tirando uns negócios de um bichão lá, do monstrão, Ah, e aí eles é. puxam, por exemplo, uma bicicleta de dentro dele. Essa cena da bicicleta é porque o Miyazaki, numa época, ele ajudou a limpar um rio da cidade onde ele morava, e ele puxou uma bicicleta, tipo, tinha uma bicicleta lá dentro, entendeu? E aí ele incluiu isso no filme. Tipo assim, isso tem traz algum sentido a mais pra narrativa? Não exatamente, é só algo intimista. Eu não sei se eu sou tão do- adepto ao que você disse, de que, tipo, eu acho que certas coisas não se encaixam. Eu só acho que, tipo, é um filme que, pra mim, mesmo que ele tenha certos pontos que não se conectam perfeitamente com a trama, mas que dão uma pincelada em alguma temática a mais, sei lá, eu só não acho que é um filme que mexe tanto comigo. Eu acho que quando a gente tá falando de favorito Também. mesmo, favorito é o É. que mais mexe com você. Eu não acho que é um filme que mexe tanto comigo. Eu acho um filme lindo. A trilha É. sonora é maravilhosa, mas não mexe tanto comigo como outros filmes mexem, entendeu? Eu E sinto também que
jornada de amadurecimento da Chihiro como personagem não me pega muito. Tipo, é legal, e você vê que realmente ela cresce como pessoa ao longo daquilo ali, né? Que ela era uma criança muito fechada e meio impaciente, meio medrosa, assim. Uhum. E que depois ela se transforma, né? Ela se abre mais. Porém, eu sinto que comparado com outras obras do catálogo, eu sinto que, né, que o Miyazaki fala muito sobre crescimento individual ao É, longo dos filmes. amadurecimento em todos os filmes dele é um tema comum. Eu sinto que o que vende realmente de Viagem de Chihiro não é necessariamente a história e o roteiro, são os visuais. Entendeu? Eu sinto que pra mim é isso que chama mais atenção no filme. E aí, por causa disso, ele não tá no meu top 5. Eu acho que todos os personagens são muito interessantes. A dinâmica do hotel, você fica tentando entender como é que funciona É muito e o legal que de que é. ver. É muito legal de você olhar e ficar assim, Mas caramba, cara, que da eu só hora. acho que num lado emocional não é o filme que mais mexe comigo. Eu acho que, É. por exemplo, o Castelo Animado mesmo, que eu não coloquei no top 5, também mexeria mais comigo no quesito emocional. Tá ligado? Mas Tem mais alguma menção rosa que você quer fazer ou podemos começar com o top 5? Cara, Princesa Mononoke não entrou no meu top 5. Vixe. De novo aqui, se a gente fosse falar dos filmes que eu considero os melhores do Estúdio Ghibli, Estúdio Ghibli, talvez entrasse Princesa Mononoke, porque eu considero Princesa Mononoke, assim, sensacional. Eu considero... Você tá me julgando. O filme é lindo, a história é muito foda. A história é muito foda. Os personagens são interessantíssimos. Eu adoro a dinâmica de, tipo, natureza versus humanidade que o Miyazaki traz ali no filme. Porém, também não é o filme que me cativa como indivíduo. Assim, é um filme que eu já assisti várias vezes, acho que eu já assisti umas 5 vezes, pelo menos. Porque a história é muito boa e visualmente, assim, é um banquete também. Mas, pessoalmente, não é o filme que eu vou querer reassistir com tanta frequência. Porque eu considero ele um filme um pouco mais pesado de ver. Entendi. Tipo, ele é um filme mais longo, acho que ele tem mais de 2 horas, se eu não me engano. Acho que tem. Né? Acho que é umas 2 horas e 20 aí. E eu acho que em alguns momentos, não que seja chato, não quero dizer que ele seja difícil de ver porque é chato. Pelo contrário, eu acho um filme muito, muito, muito dinâmico. Mas é aquela história que é tipo assim, pô, cara, você sente uns bagulho que nossa, é pesado. Aquela cena lá com o Rei Javali sendo devorado vivo pelo aquela Os espíritos espírito lá, parasita do a mal. Nossa, é um maldição. negócio que tipo, você tem que estar no mood pra sentir quando você vai ver o filme. E aí, por isso é um que eu não, né, tenho esse ímpeto de reassistir com frequência. Porque é um filme que você tem que estar preparado pra ver. Entendi. Algo me diz que ele está no seu top 5. Posso começar? Pode Posso começar. começar? Nossa, a gente falou 20 minutos e nem começamos a falar do top 5. Jesus Cristo. Espero que vocês gostem de ouvir nossas vozes aí. Top 5. Primeiro filme. O Conto da Princesa Kaguya. É um filme que eu quero reassistir. Eu assisti ele uma vez só. Mas, nossa senhora, quando eu assisti esse filme, foi uma experiência tão avassaladora, profunda, de diferentes modos, assim. Eu acho que o Conto da Princesa Kaguya, ele é uma narrativa essencialmente sobre a corrupção do homem também. O filme fala muito sobre autoritarismo, sobre patriarcado, ganância. Mas eu acho que esse lado da corrupção é o que mais me prevalece quando eu assisti o filme pela primeira vez também. Por ser exatamente, ele traz essa coisa folclórica, né, da cultura japonesa, e aí você tem, poxa, um casal de idosos recebem uma bebê dos céus, é a princesa Kaguya, e ela acaba possibilitando a eles muitas riquezas e uma vida diferente, uma vida não só de riquezas materiais, mas de amor, que era algo que faltava na vida deles. Mas, cara, é aterrorizante, assim, você vê conforme a história progride, o fato de que pros pais, a validação do próximo, a validação do outro, acaba sendo algo mais importante do que a da própria filha e a da própria família, né? E, pô,
Se isso não é um reflexo também de hoje em dia de rede social, eu tô maluco, né? Porque, cara, é exatamente isso. Ele não. Chega um momento onde os pais não se importam mais com o que é melhor pra ela e com o que ela quer, mas sim o que ela pode oferecer e o que os outros vão achar, tá ligado? Qual casamento providenciaria a eles, proporcionaria a eles, né? Coisas melhores e mais bens e mais títulos. É um filme extremamente pesado. E eu acho que visualmente e narrativamente o Takahata, né, o diretor, ele faz um trabalho fantástico. Eu acho aquela cena onde ela sai correndo do palácio e você Nossa, vê ela tá desolada. a animação se desfazendo aos poucos, aquele visual, sabe? Tudo ficando mais arranhado, mais ríspido visualmente, mais turbulento, como um reflexo exatamente do que ela tá sentindo. É muito forte, é um filme muito forte, aquele final também, sabe? Os espíritos descendo, né? O povo lá da lua, né? Descendo pra buscar ela. Puta, é um filme, eu acho fantástico, assim. Não, É eu acho que lindo, lindo. o que eles conseguiram retratar de emoção e de sentimento com um traço, entre aspas, mais simples, porque, assim, se você pegar a maior parte dos filmes, apesar de sim ter muito detalhe e riqueza de cor, comparado com os outros, a maioria dos personagens, as expressões faciais deles são só alguns traços. Sim. Mas o filme consegue retratar a emoção de uma forma que é tão sensacional. É tão lindo visualmente. E eu acho que o conto da Princesa Kaguya é muito um reflexo de algo que o Takahata aprendeu com Memórias de Ontem. Porque em Memórias de Ontem você via que nos momentos de infância da personagem você tem aquele traço diferente. A coloração diferente também. Você vai mais para um lado mais aquarela, tem muito mais branco em tela. Tem um lúdico que é evocado pela memória da infância. E em Princesa Mononoke não, né? E em O Conto da Princesa É outra Kaguya, princesa. ele abraça isso para toda a narrativa. Então você tem aquele aquarela, aquele traço um pouco mais simplificado que evoca o lúdico, mas que evoca o lúdico visual. Porque narrativamente você está assistindo algo muito sério, muito pesado. Você literalmente vê uma bebê crescer e o que surge como uma bênção acaba se tornando um objeto na mão de todos o que ela passa. Todos que passam, né, na vida dela. E é não só também um paralelo tremendo com essa questão da objetificação feminina, né, do patriarcado, como exatamente sobre essa busca por aprovação que existe do próximo. Os pais É, dela, eu eles acho se importam mais com o que que os outros acham. eu acho que fala muito sobre essa coisa que muitos pais eles pensam que eles estão dando o melhor para os filhos com a vida que eles escolheram para os filhos ter. Porque eu sinto que ao longo do filme, isso que torna o filme tão interessante também, porque quando eu assisti, eu sentia muita raiva do pai. Eu sentia muita raiva do pai, porque parecia que todos os problemas advinham dele e tudo que a Kaguya queria, ele que negava, ele que podava aquilo ali. Mas eu reassisti 2 vezes o filme. Na última vez que eu reassisti, que já tem alguns anos, eu tinha que assistir de novo. Mas eu senti que eu compreendi um pouco mais as ações do pai. Porque na cabeça dele, a Kaguya é literalmente uma bênção divina. E ela é, de certo ponto, né? Ela nasceu do bambu e, né, virou filha deles e deu pra ele, tipo, riquezas infinitas e tal. Então o pai, ele fica muito obcecado com a ideia de que ele tem que proteger a Kaguya de qualquer mal e que ele tem que dar pra ela a melhor vida possível. Só que pra ele, a melhor vida possível não é a vida que ela quer. Tanto que tem, logo no começo, na cena que ela ainda é bebezinha e as crianças do vilarejo estão brincando com ela, associação de Aham. comunidade, e aí eles pegam ela e vão levar ela pra brincar. E o pai chega muito bravo atrás dele e fala, tipo, não, sabe do quê? Porque ela é uma princesa, ela não é que nem vocês, ela não é um bebê comum. Porque ele tem essa obsessão meio pai de menina mesmo, né? De querer proteger a filha. Só que não é a vida que ela quer. E aí, quanto mais ele vai forçando isso nela, mais miserável ela fica. E é muito triste você ver isso. Tem, né, bem depois do filme, quando ela, acho que volta no vilarejo e vê que o cara que ela gostava seguiu em frente e casou com outra E a mulher. maioria das famílias do vilarejo foi embora, né? A galera não teve mais como se sustentar ali também. Você vê, tipo, que ela queria poder ter ficado ali.
puta, é... É porque ela não queria nada disso. Ela não queria nada daquela Ela vida só de queria o luxo. amor dos pais e a liberdade pra poder viver a vida dela, E né? os amigos dela ali, que era com quem ela cresceu, né? Quem ela realmente gostava. Sim, Mas eu acho, é um filme muito bom, um filme muito bonito. eu acho um baita filme. Então, assim, quando eu tava pensando, eu fiquei muito na... Eu tinha muita certeza dos 4 primeiros. Mas quando eu fiquei procurando o quinto, eu fiquei pensando, ai, Viagem de Chihiro, ai, Castelo Animado, ai, não sei o que. Eu fiquei, puta, mas o Conto da Princesa Kaguya não dá. Então tá no meu quinta posição. Boa. A minha quinta posição é Ponyo. Uma amizade que veio do mar. É, eu já imaginava que Ponyo, mas eu achei que Ponyo ia estar mais alto no seu Cara, ranking. não, eu refleti um pouco e assim, eu sabia que Ponyo precisava entrar no meu top 5 porque eu sou completamente apaixonada por Ponyo. É uma coisa também super pessoal. Não necessariamente considero um dos 5 melhores filmes do Estúdio Ghibli, mas pra mim é um dos meus favoritos, porque acabou virando um comfort movie pra mim. É, eu já reassisti também incontáveis vezes. Acho que Ponyo eu nem tenho certeza, assim, quantas vezes. Porque muitas vezes eu só tava tendo um dia triste e aí eu botava pra assistir. Porque é um filme tão bonitinho, cara. Um filme tão gostoso de você ver. Eu acho que é muito similar a Meu Amigo Totoro, né? É. É, nesse quesito. São os dois filmes mais infantis Se eu não me engano, do eu acho Miyazaki, né? que eles indicam o filme pra, tipo, crianças de 5 anos, assim. Porque realmente é uma história super simples. Não tem mensagens, questionamentos muito profundos que nem outros filmes têm. Mas é uma história muito linda. É um filme que é muito gostoso de você assistir. Não só porque o filme visualmente é lindo. Cara, sim, animação fantástica, fantástica. Todo o design da a mãe da Ponyo, né, a Grama Mari, cara, é sensacional, assim. Tipo, todos os personagens são muito legais. O design dos personagens, todos, tipo, a Ponyo é, tipo, a personificação da fofura. E aí o pai dela todo estranho, mas ele é muito legal também de ver ele fazendo as coisas. As irmãzinhas Peixinho, Ponyo, que são baseados em peixe de verdade, né? Aham. Tipo, acho que o peixinho dourado japonês, ele, tipo, eles têm o mesmo design. E eu acho muito legal a relação o funcionamento da família do Sosuke. Tipo, que é uma família meio diferente, porque ele não Aham. chama a mãe de mãe, ele chama a mãe pelo nome. Tanto que a primeira vez que eu vi, eu fiquei assim, ela é irmã dele? É tia? É o quê? Aí ela fala, não, mas é o teu pai. Aí, pô, o pai? O que tá acontecendo aqui? Mas é legal de ver. Eu sinto que eu não necessariamente entendi bem qual foi essa ideia aí do Miyazaki, porque nos outros filmes todo mundo é mãe e Aham. pai. Mas eu acho que torna o filme ainda mais interessante, assim, de assistir. E as velhinhas lá do asilo, tipo, é muito legal. E eu gosto também como esse filme trabalha essa questão de diferentes gerações. Uhum. Tipo, o Miyazaki, ele sempre acaba retratando isso um pouco nos filmes, né? Tipo, relações entre crianças e idosos. Tem muito isso nas narrativas, assim. E eu acho isso muito legal do filme. É um filme muito, muito querido pra mim, assim. Eu acho que ele tem uma proposta a fazer e ele acerta a proposta, tipo, perfeitamente, assim. É um filme good vibes pra você ver e chorar um pouquinho no final e você vai achar lindo e é muito legal e depois você vai querer comer um lamen de presunto e é isso, É sabe? muito fofo. Eu sempre fiquei na dúvida se eu preferia mais Meu Amigo Totoro ou Ponyo. É porque eu acho que eles são similares, né, em certos aspectos. Mas tem muito tempo que eu não vejo eles, então eu nem me arrisco a escolher um agora, eu precisava reassistir. Mas é um filme bonitinho. Meu amigo Totoro também é muito, muito gostoso, é muito good vibes, assim. Mas eu sinto que a história de Ponyo me pega mais. Não sei exatamente por quê. Talvez porque tem a ver com o mar. Eu adoro o mar, o oceano, essas coisas assim. Eu acho muito legal. Mas meu amigo Totoro também é muito querido. Eu precisava reassistir, que tem um tempo que eu não reassisto. Inclusive, você sabia que tem gente que especula que meu amigo Totoro foi baseado num caso criminal que teve no Japão, mas que nunca foi confirmado pela Não. produtora do Estúdio Ghibli. Pois é, Caraca. fofocas cinematográficas. Lembra daquela cena que a irmãzinha mais nova desaparece? Ela, tipo, some, assim, e ninguém sabe onde ela tá? Uhum. E ela tá com o Totoro, se eu não me engano, no final, assim. O Totoro levou lá pra ver a mãe. Eu acho que é isso que acontece. E tá todo mundo procurando a garota na chuva e aí encontra o sapatinho dela perto de uma plantação de arroz. E aí, isso foi algo que aconteceu mesmo no Japão. Teve o caso de uma criança desaparecida e encontraram o sapato dela perto da plantação de arroz.
E aí, na época que o filme lançou, tipo, depois a galera ficou especulando, falando, nossa, isso aqui é um easter egg, é sobre o caso de verdade. Só que, tipo, eu acho que foi só uma coincidência mesmo. Porque Entendi. eu não acho que o Miyazaki faria isso, tipo, de, não, vou botar uma referência a um crime. É um É, crime da vida um real. filme infantil. Mas eu vi muita gente especulando sobre isso, gente botando comparações e tudo, assim. Entendi. A galera às Não vezes fazia ideia sai da disso. linha. É, mano. Bem, continuando aí, minha quarta posição é Princesa Mononoke. Vixe. Vixe. Cara, Princesa Mononoke durante muito tempo foi o meu filme favorito do Miyazaki. Eu lembro. É, tipo assim, minha relação com esse filme, eu adoro ele. Eu gosto muito. Eu acho que talvez seja o filme mais violento do Miyazaki mesmo. Uhum. Mas eu acho muito lindo. Tipo, eu acho muito, muito lindo. Eu acho que é um filme que também captura muito do que ele é. Pô, um cara que não foi nos Estados Unidos recebeu o seu Oscar por A Viagem de Chihiro como forma de protesto a todo o envolvimento dos Estados Unidos na guerra. É um cara que pega e, tipo, traça uma narrativa que é exatamente sobre, novamente, a ganância do homem e que advoca pelo pacifismo, né, pela manutenção da natureza. E eu gosto muito de como o filme é montado. Eu gosto muito de que o filme se chama Princesa Mononoke, mas o protagonista é o Ashitaka, não é a Uhum. Princesa Mononoke. É. E eu gosto de como ele utiliza o Ashitaka como ferramenta de discussão no filme, porque o Ashitaka tá ali como alguém de fora, como alguém que surge para nos apresentar duas visões de mundo. Então você não está assistindo o filme pela perspectiva de quem está sendo massacrado pelas máquinas e quem está destruindo a floresta, e nem pela perspectiva de quem vive na floresta, né? Você não tá nem do lado da industrialização e né, das máquinas, e você não tá do lado dos espíritos. Você tá com o Ashtaka, você tá com um humano que quer se libertar de uma maldição, porque o que é interessante é que o Ashtaka ele é uma vítima de um conflito que não é ele que iniciou. Uhum. E que isso é o que acontece com 90% né, tipo assim, quando a gente pensa em guerras, a gente sempre estuda muito os dois lados. Ah, esse lado queria isso, esse lado queria isso. Mas e quem estava no meio que sofria? O Ashitaka é a pessoa que estava no meio, ele é a vítima que não tem nada a ver com o conflito. E aí, através dele, a gente conhece os dois lados. Então, o Ashitaka vai lá. Primeiro, ele acaba se deparando com os soldados da Lady Bosch e vê a Princesa Mononoke, mas ele ainda não conversa com nenhum. E aí, primeiro, ele vai lá, ele conhece toda a aldeia, né, toda a vila da Lady Bosch, conhece aquele povo, vê como aquele povo, de certa forma, é manipulado por uma visão de progresso que a Uhum. Lady Bosch transmite, que na realidade é muito mais autoritária. Uhum. E depois ele vai lá e ele conhece os espíritos e conhece a Mononoke. Uhum. E eventualmente ele chega num ponto ali, principalmente na hora que a Mononoke tenta matar a Lady Bosch, em que ele fica naquele ponto de que assim, eu acho que não tem nem mais ninguém tão certo aqui. Todo mundo já se perdeu um pouco. Não, eu acho legal que Já a banalizou, Lady, a né? Lady Bosch ela não é um vilão que é 100% odiável também. Porque Sim, você vê como ela trata os leprosos da vila, aquela cena é muito forte. Que ele fala que, tipo, não, a gente não conseguia trabalho e cuidado em lugar nenhum, mas ela nos ofereceu uma casa, tá ligado? E a gente aham, é cuidado aqui. E como as mulheres também têm um protagonismo muito grande na vila, tipo, as mulheres não só estão ali, né? Justamente sim. por ela ser uma líder mulher. Exato, e eu acho que isso é o mais interessante desse filme pra mim, assim. Como ele apresenta esses dois lados Uhum. de forma que você consegue ser empático com ambos. E aí, após isso, tirar suas próprias conclusões. Obviamente que no final todo mundo fica do lado da Princesa Mononoke, Uhum. sabe? Mas eu acho muito interessante, muito inteligente a forma que ele apresenta isso, né? Uhum. Porque aí ele tenta ser o mais imparcial possível, sabe? A gente vai pegar um cara aqui que tá de fora, uma vítima desse conflito que não foi ele que iniciou, e a gente vai apresentar esses dois lados. E, poxa, eu adoro os visuais, todos os simbolismos com os Kodama, o espírito da floresta. O final eu acho muito bonito também. Uhum. Eu gosto muito desse filme. Então, pra mim, assim, era o meu favorito do Miyazaki por muito tempo. Mas teve um outro filme aí que tomou essa posição e que daqui a pouco eu falo. E você? Eu preciso só verificar uma coisa aqui, porque eu acabei de
Eu ia falar o meu, só que eu me veio um pensamento tipo assim, não, pera, eu tô certa? Não. Não. Pois é, eu vou ter que fazer uma mudança no meu O quê? top 5 porque eu fui burra. Então, o meu quarto filme seria O Castelo Cagliostro. Só Mas que ele não é só foi do. dirigido pelo Não é Miyazaki. do, Sim, do eu acabei Estúdio de Ghibli. perceber isso. Ele foi dirigido pelo Miyazaki, mas depois eu vi que ele não foi produzido pelo Estúdio Ghibli, ele foi só dirigido pelo Miyazaki. Então, fica uma menção honrosa que não é do Estúdio Ghibli, mas é muito legal pra quem quiser assistir O Castelo Cagliostro. Fica Não. aí a dica. Se Porco Rosso é o filme mais engraçado do Estúdio Ghibli, O Castelo de Cagliostro é o filme mais engraçado do Miyazaki. Cara, o filme é sensacional, Caraca, esse assim. filme é muito bom. Porque eu tava pensando, eu fiquei assim, não, pera, eu acho que não é do Estúdio Ghibli, eu acho que é só do Miyazaki. Porque visualmente é bem parecido, tipo, se você não disser que não é, você vai achar que é do Estúdio Ghibli. É. E tanto por causa da direção do Miyazaki também. Mas me fez querer ler o mangá e ver os outros É que animes ele é aí da saga do... daquele Lupin, né? Que é um personagem japonês e que tem 1 milhão de filmes e animes diferentes com ele. Tem filme com animação 3D e tudo mais. O Miyazaki chegou a dirigir um que se sustenta como obra individual, você não precisa ter assistido. Eu nunca assisti É, nada além do personagem além daquele filme, mas aquele filme é muito engraçado, é muito divertido. Sobre dois ladrões que roubam um banco e acabam ficando presos no meio de uma trama política que o envolve sequestro de uma o princesa. sequestro de uma princesa de uma certa monarquia. E, tipo, cara, o filme é muito engraçado, Não, é é muito muito legal. divertido. Assim, a gente deu risadas genuínas quando a gente viu o filme, porque é uma vibe meio trapalhões, assim, mas tem os seus momentos de tensão, os seus momentos de drama, é muito bom. Então, abrir um Não, parênteses esse filme é aqui. muito bom. Fica aí a recomendação. Mas então, eu já tinha pensado em outro. Vou Ah, colocar no lugar. É vibe completamente diferente do meu quinto colocado, mas é Náusica, do Vale do Vento. Náusica é. Vibe totalmente diferente de Pônio. Porém, quando eu parei pra pensar, eu fiquei assim, cara, eu poderia ficar muito mais tempo falando sobre Náusica do que Pônio. Porque Pônio, pra mim, é um filme que ele é direto na proposta dele. É um filme que é bom, que eu quero ver quando eu tô triste e eu vou ficar feliz depois que eu assistir. É isso, entendeu? Agora, cara, os simbolismos, as mensagens, toda a narrativa de Náusica. Náusica, em muitos aspectos, me lembra Princesa Mononoke. Porque também tem essa questão da uma jovem que é mais conectada com a natureza e com os animais, que está sendo afetada por uma guerra, uma ganância de um outro povo, dessa industrialização, esse conceito de progresso que não pensa na manutenção da natureza. Mas eu acho que Princesa Mononoke é uma narrativa um pouco mais desenvolvida sobre o mesmo tema, né? E eu gosto exatamente dessa questão que eu falei do Ashitaka, dele ser esse protagonista que nos dá a imparcialidade para entre os lados, né? Náusica, a gente tá na perspectiva da princesa, né? É. Não, eu acho que é um filme assim, ele é sensacional. Eu já reassisti várias vezes também. Eu já vi muita gente falando que acha o filme muito pesado. E porque ele realmente é uma narrativa mais séria, assim, ele não é um filme comedinha, haha, engraçado. Mas eu acho ele muito lindo. Eu acho ele muito lindo. É um filme. Foi o primeiro filme do Estúdio Ghibli como Eu acho que é produtora? considerado o primeiro filme do Estúdio Ghibli. Eu acho que, assim, para ser o primeiro filme, ou um dos primeiros pelo menos, eles, assim, entraram com dois pés na porta, porque, cara, que filme sensacional. Eu adoro essa questão que eles trabalham também da relação do homem com a natureza e essa questão de que, né, o mundo tá meio que se acabando com aquela podridão, né, que tudo tá apodrecendo, a água tá apodrecendo Aham. tudo e tá todo mundo tentando combater aquele fungo. E no final eles descobrem que, na verdade, as raízes do fungo estavam purificando as águas. Um pouco essa ideia de que sem a gente aqui a natureza vai achar um jeito de continuar, né? Que a gente tem que aprender um jeito de conviver com a natureza porque ela sabe o que tá fazendo. Porque talvez a praga sejamos A nós, né? praga sejamos nós. E eu adoro que são meio que várias histórias sendo contadas ao mesmo tempo, né? Tem essa questão do fungo que tá se alastrando, tem a questão da Náusica como essa princesa emergente que vai assumir o lugar do pai e que ela é amada por todos. Tem essa questão da guerra, que também eles são. O Vale do Vento ali é jogado no meio de uma guerra que eles não faziam parte quando cai aquele avião, né? Cai um avião de um outro principado lá.
E aí no meio deles são colocados entre essa guerra. Eu esqueci o nome do outro país lá. Que Não eles estão lembro criando aquele também. super soldado. Cara, aquela cena. Nossa senhora. Aquela cena que eles unleash the super soldado nos besourão lá. E o bicho começa a derreter e se desfazer. Porque ele não tava pronto. E, de novo, tipo, essa coisa do progresso sem limites e do progresso a todo custo. De que eles só jogam o bicho lá e é tipo uma vida. O bicho é vivo, ele é um ser senciente. E ele só morre, ele se desfaz. Uhum. Porque ele foi tirado do casulo antes da hora, sabe? E toda a questão dos. Ah, esqueci o nome dos besourão. Não lembro o nome Droga. deles também. Eu acho muito legal essa narrativa com os Eu gosto besouros muito do também. design deles, mano. Não, Eu gosto, tipo, Náusica, eu gosto muito dos muito visuais de legal. Náusica. Eu acho que eu gosto de Náusica, visualmente, mais de Náusica do que eu gosto de Princesa Mononoke. Porque, cara, os visuais são muito lindos. Eu acho que o Muito mundo lindos. steampunk que eles criaram ali foi muito original. Assim, escolhas muito criativas de design mesmo. Aham. Porque é meio que um futurista, meio medievalesco. Porque você vê que onde ela mora ainda é um reino, uma monarquia. Uhum. Então as roupas ainda remetem a essa coisa medievalesca, mas eles têm planadores que voam. É E da hora pra caraca. é muito legal. E eu adoro esse lance de que, né, pra ele os besouros eram só tipo uns bichos que estavam devastando tudo Eles não conseguem também. enxergar a humanidade naqueles animais, né? Naqueles insetos, vai. Mas é, É muito bom legal. pra Eu acho caramba. muito lindo. Eu acho aquela cena final lá que os besouros eles estão vindo atacar porque eles pegaram o bebê deles. Tipo assim, genuinamente assustadora, porque você acha que vai todo mundo morrer ali. O filme, ele realmente consegue transmitir essa... Nossa, tá passando um carro de funk agora aqui na rua. Brincadeira, né? Brincadeira, cara. Ele consegue transmitir essa seriedade dos acontecimentos, né? Aham. E aí, aquela cena dos besourinhos lá indo, tipo, botar as patinhas dele da Náusica pra curar ela. É tão lindo. Ai, é um filme É muito muito lindo, bom. gente. Eu tô emocionada só de lembrar aqui. Bem, meu terceiro lugar, eu não vou me estender muito, porque tem um episódio inteiro da gente falando sobre esse filme, mas o meu terceiro colocado é O Menino e a Garça. Eu não, eu acho que eu, Adivinha? é, O meu também. é, O meu também. assim, eu só vou falar que o filme é lindo e pra mim é o magnum opus do Miyazaki. É o melhor filme do Miyazaki, na minha opinião, mas eu acho que a gente nem tem muito o que falar, porque a gente fez um episódio inteiro falando sobre O Menino e a Garça. Então, tudo que vocês quiserem saber sobre a nossa opinião desse filme Tá tá lá. no outro episódio aí, porque o filme é absurdo. Recomendamos. Vejam o vídeo e assistam um documentário também sobre o É, filme, que que vale tá muito na a pena. Netflix, o filme e o documentário. Então, vamos pular pro segundo É, colocado, porque a continuando. gente já falou muito sobre o terceiro. E aí, cara, ó, o meu segundo colocado e o meu primeiro é uma batalha interna difícil de decidir. Tem horas que o meu primeiro tá em segundo e o segundo tá em primeiro, eu fico muito na dúvida, mas hoje, no momento em que gravamos esse vídeo, minha segunda posição fica com Sussurros do Coração. Eu já imaginava. Sussurros do Coração pra mim, cara, é um filme lindo e eu me identifico demais, assim, com a Shizuko, né, como protagonista. Eu acho que toda a relação, a forma como que o filme apresenta a Shizuko e apresenta essa sua jornada de amadurecimento, porque assim, a história do filme foi desenvolvida pelo Miyazaki. Então você já consegue sacar que, pô, mais um filme com uma história de amadurecimento tinha que ser o Miyazaki, né? O Miyazaki adora botar jovens protagonistas femininas aprendendo a lidar com seus sentimentos. Mas o filme foi dirigido pelo o Yoshifumi Kondo, que era um diretor, um animador lá que trabalhava no Estúdio Ghibli, que era considerado assim um prodígio, né? Um cara que estava em ascensão dentro da companhia, que eles viam como um sucessor muito hábil para o Miyazaki em si, tanto que é por isso que o Miyazaki desenvolveu a história, mas outra pessoa foi dirigir, né? E eu acho muito triste que ele fez essa obra tão linda e faleceu pouco tempo depois, sabe? Ele só teve a chance de fazer um filme e ele não chegou nem a ter a oportunidade de ver toda a visibilidade e o prestígio que o filme conquistou, né? Mas, assim, o que eu mais adoro em Sussurros do Coração é a forma com que eles desenvolvem
os sentimentos da Shizuko de maneira visual. Eu adoro, adoro. Eu acho muito interessante porque ela é uma jovem viciada em ler histórias escritas por outros. Ela sempre aparece lendo livros, cercada, rodeada por livros. Ela vai na biblioteca onde o pai dela trabalha, ela vai na biblioteca da escola pegar livros. Quando ela entra no apartamento dela, você vê livro para todo canto. Ela tá sempre rodeada por histórias, mas o que ela mais quer é encontrar a história dela. Uma forma de contar a sua própria história. E você vê ao longo do filme ela travando essa batalha interna. Ela é sempre retratada em constante movimento. Você vê ela sobe, ela correndo para subir escada e descendo escada e corre para a esquerda e corre para a direita. Em um determinado momento, quando ela deixa a imaginação dela fluir um pouco mais, ela parece até voando. Mas porque é isso, tudo que ela quer é se encontrar, ela quer saber que direção seguir. E eu acho muito bonito na relação dela com o Seiji, né? Que você vê que o Seiji ele parecia ser esse cara mais seguro, né? No começo do filme ele aparece e ele, tipo, dá uma zoada com ela. E ele parece ser um cara muito seguro de si, que tem certeza do que quer fazer. Ah, eu quero tocar, fazer violinos e eu vou sair do país e vou fazer tal coisa. Só que até ele tem meio insegurança. Eventualmente a gente descobre que ele tem medo de talvez não ser tão bom assim e ele percebe, ele sabe que ele tem que se testar primeiro. E aí essencialmente através dele que a Shizuko percebe, poxa, eu preciso me testar também, eu preciso me arriscar. Eu não vou encontrar a minha história e eu não vou saber que caminho seguir se eu não tentar. E essencialmente ela chega naquele fim onde ela percebe que, pô, a minha história já começou. Tipo, a minha história já tá acontecendo, ela já tá sendo escrita. E eu acho muito lindo isso. Eu acho o filme muito, muito É aquela bonito. frase, né? A vida acontece enquanto você está ocupado fazendo outros planos. Exato. Eu acho muito bonito porque também tem aquela cena no filme, logo depois dela encontrar a lojinha lá onde tem o barão e tudo mais, que ela sai correndo e ela, nossa, que legal. É um lugar onde histórias começam. Sabe, é isso. Ela tá buscando o lugar onde a história dela vai começar. Mas já começou. E eu adoro o diálogo dela com o senhorzinho lá, acho que é Nishi, né? Não lembro o nome dele agora. O senhor Nishi, é. que é o dono da loja, que ele pega aquela pedra que tem um cristal dentro, né? E ele fala pra ela, tipo, ó, essa aqui tem um minério dentro dela que pode ser muito valioso. E só que ela ainda precisa ser lapidada. E não é porque ela não foi lapidada ainda e a gente não sabe exatamente o que tem dentro dela que ela deixa de ser menos valiosa. Sabe? Você já é importante agora. Os seus sonhos já são importantes agora. Você já tá vivendo. E eventualmente você vai envelhecer e você vai passar por mais experiências, você vai se encontrar um pouquinho melhor. Mas as dúvidas vão ser constantes. E ter esses questionamentos não te tornam menos precioso, não tornam a sua vida menos valiosa e menos importante. Eu acho esse filme lindo. Eu adoro a trilha sonora. Eu gosto muito também da forma que eles desenvolvem a música, a Country Roads, né? Nossa, cara, é. Eu sou muito Tipo, fã da música Country Roads base. aham. E aí ver um filme, cara, tipo assim, um filme japonês que eles pegam a música e eles transformam a música pro cotidiano deles ali, o que ela tá sentindo, né? E essa é uma música tão específica que é uma música que eu adoro. Eu achei sensacional isso no filme. Eu acho que o uso de Country Roads em Sussurros do Coração é uma forma muito inteligente de representar o que a narrativa quer falar. No sentido de que você vê também a primeira hora que ela brinca com a tradução da música, né? Em vez de Country Roads, né? Da estrada rural, ela bota a estrada de concreto. E o filme todo você vê essa constante retratação. Quase toda hora você consegue enxergar a natureza. Por mais que ela tá dentro de casa, dentro do banheiro, você vê as folhas de uma árvore pela janela do banheiro. Sempre tem. Sempre tá buscando por esse respiro, né? Eu acho que a natureza no filme é muito esse local de respiro pra Shizuko. É esse momento onde ela para e consegue conceber que, tipo, sabe, eu vou encontrar meu caminho. E também isso é um paralelo fantástico com essa questão de que ela busca encontrar o seu próprio caminho e ela tá cantando uma música sobre alguém né, que sente essa nostalgia por esse caminho, né? Que quer encontrar a montanha-mãe e tudo mais. E eu acho que a repetição serve como um lembrete, né? Constante disso. Me lembra muito Chungking Express, né? Que tem o California Sim. Dreaming, que a personagem ficou ouvindo o filme inteiro. California, e aí fica tocando o filme todo e, tipo, sempre a mesma música.
E às vezes muita gente fica se perguntando, nossa, mas por que vai ficar repetindo a mesma música no filme? É linguagem. Eu acho que a repetição de Country Roads em Sussurros do Coração é linguagem. E eu acho muito inteligente. Cara, aquela primeira. Logo a primeira cena do filme, que é um coro cantando Country Roads, enquanto você vai. A câmera vai passando pela cidadezinha, você vai vendo aquele cenário meio urbano e meio. Um Meado subúrbio. à natureza. É tão lindo, é muito lindo. E ela se encerra também com uma canção. Se encerra com a A versão tradução, a dela. versão da Shizuka, exatamente, o momento onde ela encontrou sua própria voz. Puta, falando agora, dá vontade pra mim colocar em primeiro lugar, tá ligado? Vixe. Tipo, porque esse filme é fantástico. Eu adoro esse filme. Mas fala aí sobre o seu segundo lugar. Qual você acha que vai ser o meu segundo lugar? Eu acho que o seu primeiro lugar vai ser Castelo Animado. Ou vai ser o seu segundo. Mas e qual seria o primeiro? Eu não sei. Fala aí. Meu segundo lugar é Porco Rosso. Ah, Cara, eu podia assistir Porco Rosso qualquer dia. Qualquer dia que você fala, vamos assistir Porco Rosso, eu vou topar. Se alguém me falar, cara, qual o primeiro filme que eu deveria assistir Estúdio Ghibli? Assiste Porco Rosso. pô, quando eu recomendei pro Matheus, né, um amigo meu, eu falei, ele, tipo, Matheus, shout out. se ele tá assistindo isso, mas ele falou, pô, nunca vi nenhum filme do Estúdio Ghibli, qual eu vejo primeiro? Eu falei, Porco Rosso. Vê esse, não tem como. Esse, tipo, é muito bom pra você começar, porque ele é muito engraçado. Ele vai te apresentar os visuais, a estética do Miyazaki, vários dos elementos que ele gosta de trabalhar sempre, o amadurecimento, relação de criança com animais, vai ter os aviões Os também, que é uma paixão aviões. dele. E, puta, o filme é muito legal. Cara, eu, assim, o filme ele tem um lugar especial no meu coração. E eu acho que eu nem consigo exatamente explicar de forma racional o que, que eu gosto tanto no filme, mas eu vou tentar. Mas é que pra mim, ele é tipo a combinação de tudo. Ele tem pra mim o que eu acho que, entre aspas, falta em Ponyo, porque pra mim Ponyo não falta nada verdadeiramente. É um filme que tem a sua promessa e ela cumpre. Mas eu sinto que Paul Ghost adiciona isso pra mim, que é o comentário político. Que pra mim é tipo a cereja no bolo, assim, de um filme fantástico. Porque, cara, você tem um filme que é muito comédia, é assim, muito engraçado. Cara, o personagem principal ele é um porco antropomórfico. E ele é todo grossão e meio machistão, assim, meio estúpido. E aos poucos você vê que ele vai mudando como personagem. Ele. Né, tem aquela cena lá que ele vai pedir pra construir o avião dele. Ele fala assim: como assim mulheres vão construir o meu avião? Mulheres? E as minas vão lá e, tipo, montam o avião inteiro E sozinha. que é algo que hoje em dia a galera tem medo de botar no filme, né? Tipo, vai fazer o live action do Avatar, o Sokka não pode fazer piada machista. Mas a parada é que o personagem essencialmente percebe e ele muda, né? O Sim, Porco-Rosso, ele é machistão no começo, mas ele muda, ele ele percebe que ele muda. tava errado, ele tava equivocado. E aí ele vê na frente dele as mulheres trabalhando e fazendo o avião dele. E ele fica tipo assim: nossa, não, eu tava errado. E no final ele muda como Cara, o personagem. que eu acho mais lindo em Porco-Rosso é, A cena dos aviões. é a cena dos aviões, aquele momento onde você vê ele humano, e aí você entende que o porco não é exatamente tipo, ele é um porco. O personagem que você está acompanhando é um humano. Só que ele se sente daquela forma, ele se enxerga como um porco, ele se enxerga como alguém indigno. Porque todo mundo que ele conhecia morreu. Os companheiros dele de guerra morreram numa guerra que ele também não enxergava um sentido, Não pediu pra não ter, ele pediu para foi jogado participar. ali. Foi jogado dentro daquele conflito e ele se culpa. Ele se vê como porco, é a culpa dele, sabe? É por isso que ele é um cara amargo, ele é meio machistão no começo e bruto, porque ele tem esse rancor, ele tem essa coisa dentro dele que ele nunca conseguiu lidar. E eu acho aquela cena onde você vê ele humano, brevemente, você vê os aviões de todo mundo que ele conhecia subindo e ele ficando. Também essa parada de que, sabe, todo mundo que era próximo a mim se foi, só eu fiquei porque eu fiquei. Tipo, eu tô amaldiçoado, é isso? Puta, eu acho esse momento fantástico. Não, eu só peguei isso quando eu assisti pela segunda vez. Mas eu sinto que quando isso clica, o filme ele engrandece de uma forma porque você entende justamente isso. Não é que ele é literalmente um porco. É porque ele se enxerga assim, porque ele tem aquela culpa do sobrevivente, né? Porque ele acha que ele foi amaldiçoado e foi obrigado a ficar carregando o peso de todos os amigos dele que morreram, o peso de todos os amigos dele que se foram e ele foi obrigado a ficar aqui. E ele se culpa, né, por não tá lá pra eles, porque que foi ele que ficou, né? Ele tem
essa angústia. E ele não se permite em partes, por isso que ele se isola, ele mora numa ilhota sozinho, porque ele se retrai das pessoas, ele não se permite, né, tem o interesse romântico dele, né, aquela colega Aham. dele, tipo, que claramente ela tem um carinho por ele, eles se gostam, mas ele não se permite Ser amado. ser amado porque ele tem essa culpa, Ele acha que ele não é digno, né? E é algo que vem meio do nada, eu sinto que vem meio como um soco no estômago do Miyazaki no filme. Porque você tá assistindo um filme que Haha, parece vai tão lá. despretensioso, que engraçado, ele é porco, ele fica falando besteira, e tipo. E aí de repente, pum, tá ligado? Quando isso vem, quando aquele momento chega, é tipo. Você para e você reflete, tá ligado? Muito bom. Sem falar, né, que como o Kenai já comentou aqui, o diálogo incrível e sensacional do filme, que um cara chega lá e pede pra ele, né, Voltar, né, com o voltar a ser o piloto. piloto e tal, pra trabalhar pro governo que eu imagino na época seja o governo de Mussolini ali, Era. né, no período que o Que ele é filme dá a italiano, né? entender, né, o filme se passa na Itália. E aí ele literal fala, não, melhor ser um porco do que eu ser um fascista. E ele vai embora. E o Miyazaki joga isso no filme. E é incrível. Que filme, cara. Que filme. Mas eu adoro, eu acho que para mim foi uma das portas de entrada pro Estúdio Ghibli, foi um dos primeiros filmes que eu vi. Talvez por isso também ele tenha, né, Esse lugar especial, esse né? lugar especial no meu coração, né, porque eu vi com meu pai. E a gente, tipo assim, deu muita risada e chorou e achou o filme lindo. Então, é isso, pra mim. Toda a estética do filme também, cara, eu acho que é incrível como o Miyazaki ele consegue se propor a, tipo, deixar o filme lindo, não importa qual seja a ambientação dele. E assim, claro que a Itália já é um lugar lindo, né? Eu também, tipo, isso ajuda. Sim. Mas visualmente o filme é lindo, os personagens são interessantes, a trilha sonora é maravilhoso. Se você não assistiu, eu recomendo, que eu acho que é um filme que também é mais amigável pra você ver do Estúdio Ghibli, se você nunca viu, se você só viu alguns. É um bom filme pra começar. É isso aí. E chegamos ao primeiro colocado. Rufem os tambores. Tchic, 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 tchic. E meu primeiro colocado, cara, é muito diferente. Eu tenho certeza que é muito diferente pra muitas pessoas, assim. Tipo, não é um filme que muitas pessoas nem lembram que existe. Mas Memórias de Ontem é o meu filme favorito do Estúdio Ghibli. Eu acho esse filme, assim, nossa, fantástico, cara. Eu acho a sensibilidade do Isao Takahata nesse filme a mais incrível, assim. Eu adoro a forma como o Takahata desenvolve o conceito de memórias no filme. E porque é algo que você. Eu parei pra pensar muito mais nessa segunda vez reassistindo o filme. Eu reassisti o filme ontem. E exatamente essa questão de que a gente se lembra muito mais da dor, da perda e do trauma do que é bom, né? Porque o que é bom é algo que passa. É meio aquela coisa de que, assim, quem apanha lembra, né? Porque você vê o filme desde o começo trazer esse constante paralelo entre a infância e o presente, né? Aquele lado mais lúdico, representado não só pelos visuais, de quando a personagem era jovem, mas também pelo momento da vida que ela se encontrava, e isso ser chocado com esse mundo muito mais concreto e inseguro e perturbado, que é o que ela está vivendo hoje em dia. E eu acho fantástico, assim, a forma como ele demonstra exatamente esse processo que ela está revisitando, ela está tentando se reconciliar com a criança que ela foi um dia, com a criança que talvez ela ainda sinta que seja. E você vê ela tentando justificar muitas das coisas que aconteceram com ela, sendo que não necessariamente é culpa dela. Sabe, os erros que outros cometeram contra você não tem que definir quem você é, porque não foi você que errou em primeiro lugar. O pai dela dando um tapa na cara dela, a mãe impedindo ela de seguir o sonho de fazer uma peça de teatro, as irmãs meio que menosprezando ela e sendo meio mesquinhas, e a relação dela com outras crianças na escola. E também, às vezes, erros. Ela se culpa muito por não ter tratado tão bem um menino que era meio isolado da sala, Meio excluído, né? meio excluído. Só que também, cara, ela era criança.
Ela também estava passando por muitos problemas e ela não tem culpa de não ter agido da melhor forma naquele momento, mas é algo que ela Uhum. carrega. Uhum. E eu acho fantástico, assim, a maturidade com a qual ele desenvolve isso, sabe? Uhum. Porque ela fica se questionando, será que eu realmente sou uma pessoa boa? Será que o que eu tô fazendo da minha vida é realmente o certo? Ela sente que o tempo dela tá passando, sabe? Ela Uhum. tem 27 anos já e ela não tem certeza do que ela tá fazendo, ela não sabe que carreira ela tá seguindo, se ela continua no trabalho, se ela vai pro campo, se ela se permite amar ou não, se ela se ama como pessoa. E eu acho que é um filme também que mexe muito comigo pelo momento da vida que eu tô, né? De às vezes, sabe, ter uma insegurança do que eu tô fazendo, não ter 100% de certeza, de enxergar o que eu faço como um trabalho também Uhum. e ter medo de estar tomando o caminho errado, ter Uhum. medo de me abrir para muitas questões. Eu acho que é um filme muito lindo, eu adoro a trilha sonora. E, puta, aquela cena quando ela sai com o carinha que ela tá meio que se afeiçoando e, Uhum. e uma outra amiga. E aí eles falam aquela frase lá, né? Tipo, pô, se hoje não for bom, você terá amanhã. Se amanhã não for bom, você vai ter outro dia. Se não for bom, vai ter mais um. Mas vai dar tudo certo, sabe? Uhum. Sempre tem um amanhã. E, puta, isso mexe muito comigo, assim, sabe? Eu fiquei muito emocionado assistindo esse filme. E é o meu favorito do Takahata, o meu favorito do Estúdio Ghibli. É um filme fantástico. Eu acho que é um filme que você tem que ver nos seus 20 e poucos anos. Assim, se você nunca viu, você tem que ver nessa época da vida, porque se você vê antes disso, o filme não vai ter o mesmo significado, não vai ter o Sim. mesmo peso. Porque eu mesma, eu já tinha assistido Memórias de Ontem, só que eu assisti com 14 anos, assim. E eu lembro que na época eu achei o filme muito chato, porque eu não via sentido nas coisas que ele tava botando na tela. Tipo, ela lembrou quando ela era criança, aí. Porque justamente eu ainda tava passando por esse processo de amadurecimento. E aí depois que eu vi, quando eu reassisti depois de adulta, cara, eu chorei tanto. E uma coisa muito singular da experiência de assistir Memórias de Ontem é que ele não é um filme de grandes acontecimentos, né? Uhum, Ele não tem nenhum grande conflito, ou um grande personagem, ou uhum, um antagonista ou um antagonismo muito presente. Ele é uhum, muito sobre essa reconciliação intimista da personagem com ela mesma, né? uhum, Sobre se reconciliar com a sua criança interior e permitir com que aquele otimismo, aquele altruísmo com que você via a vida quando você era criança, continue a te guiar hoje em dia, uhum, sabe? Não é um filme que vai ter algum acontecimento muito explosivo, ele é muito contido. Por isso também que por muitos ele é considerado às vezes um filme meio chato e parado. uhum, Mas é um filme que mexe muito comigo. Eu acho que se você mergulhar no filme de cabeça, e principalmente se você assistiu esse filme nos seus 20 e poucos anos uhum, aí, vai mexer, sabe? Não tem uhum, como não mexer, porque é um momento onde você tá se questionando sobre tudo. uhum, Será que eu sou um adulto? Será que eu ainda sou um adolescente? O que eu tô fazendo tá certo? Será que eu não deveria ser mais bem sucedido, ter chegado mais longe? O que eu tô fazendo, sabe? Você sente que é um momento onde, pros outros, na idade que você tá, você já deveria ser alguém. uhum. Mas você às vezes tá mais perdido do que você jamais esteve. E eu acho que é um filme muito sobre entender que tá tudo bem. Vai ficar tudo bem. E é lindo. Puta, eu acho esse filme Aquela ideia também de maravilhoso. que são as pequenas coisas que moldam a gente, de que, tipo, o que a gente é hoje em dia é fruto de, tipo, pequenas coisinhas que foram acontecendo ao longo dos Sim. anos e que tudo isso culminou pra ser quem a gente é hoje. Porque eu acho que foi uma psicóloga que eu ouvi ela falando que, tipo assim, os pais não sabem quando os filhos. Quando surge um trauma na vida do filho. Porque muitas vezes são coisas pequenas, às vezes não precisa ser algo tipo uma violência muito grande ou uma negligência muito grande. Às vezes é algo que mexeu com você e que você nunca conseguiu esquecer. Quando ela ouve a mãe falar pra irmã que ela não é normal, sabe? E aí você vê que aquilo marcou ela até hoje. Uhum, E ela contando, e ela às vezes contando, por exemplo, quando o pai bateu nela também, ela dá um pouco de risada contando pra menina, porque tipo, não, mas foi só essa vez. Porque ela também não quer encarar o trauma que aquilo gerou, né? uhum, E é exatamente esses momentos, talvez ela seja uma pessoa mais,
fechada hoje, que tem um pouco mais de dificuldade de se relacionar com seus sentimentos, porque quando ela demonstrava eles, ela era julgada. Ela era caçoavam dela e hoje ela não, ela aprendeu a se fechar como um mecanismo de defesa, né? Não, quando ela fala do trauma dela com frações na escola, eu me identifiquei muito porque, cara, eu era uma criança que eu tinha dificuldade em exatas, no modo Nossa, nem me geral. fale. E, nossa, eu lembro de noites traumáticas de eu chorando com meu pai na mesa de jantar e ele tentando me fazer entender. E meu pai não tava sendo grosso comigo nem nada, mas eu lembro do trauma que foi pra mim porque eu me sentia tão burra, porque eu Não, não conseguia entender. logaritmo de matemática e estequiometria de química são duas matérias que eu lembro até hoje o nome, porque são duas coisas que me traumatizaram. Eu me sentia estúpido, eu me sentia burro, um ser humano burro, porque eu não conseguia entender essas matérias. Eu nunca consegui entender. Eu não sei, até hoje eu não sei, mas eu lembro o nome, logaritmo e estequiometria, porque são duas coisas que quando eu nunca consegui entender e que me marcou. Eu sinto que eu não vou esquecer. É. E é muito sobre isso também, né, o filme. Você é moldado por essas certas questões e essas coisas te marcam. E você vê como, tipo, leva tempo pra você se reconciliar com isso que passou, sabe? Com essas coisas que aconteceram. Tipo, ela tem 27 anos e ela ainda tá pensando no menino que ela pode ter destratado quando ela tinha 8 na escola. É que isso torna ela uma pessoa ruim, uma pessoa mesquinha, talvez, e ela fica, ai, mas será que eu fui escrota? Será que. Exato, e eu acho que essencialmente eu me identifico muito com a protagonista, muito porque ela é muito empática. Eu sinto que ela exatamente, ela pensa muito sempre no que o outro vai sentir com o que ela fez, ou então o que o outro sentiu com o que ela falou. E ela se julga muito, se cobra demais. E eu sinto que em partes isso é algo que eu faço muito, assim. E eu me enxergo muito nela e em tudo que ela passou, e eu acho esse filme maravilhoso. É que eu acho também que quando a gente é criança, a gente se sente muito injustiçado com as coisas. Porque eu estava comentando quando a gente foi assistir que, tipo, ai, nessa época tudo era mais simples. Mas eu acho que não, eu acho que na verdade tudo era muito mais difícil e complexo. Porque quando você é criança, as suas relações sociais e todo o seu mundo são seus pais e os seus amigos da escola. E qualquer coisinha mínima parece um problema gigantesco. Tipo, no filme, ai, nossa, mas tem um menino que tá gostando dela, sabe? Da amiga. E aí ela descobre que o menino que a amiga gosta dela. E isso parece, tipo, o maior problema do mundo. E Não, é é porque com a a gente não. bolsa. É tipo, não, ela queria uma bolsa porque ela não tem uma bolsa pra usar. E aí a irmã dela não quer dar a bolsa pra ela. E ela se sente desolada porque, meu Deus, eu não tenho uma bolsa que combine com a minha roupa. E eu acho que é muito sobre isso, sabe? Eu acho que em partes ela. A. Qual é o nome dela? Taeko. É a A Teiko. Taeko, ela não se permite sentir. é, não se permite, né? Ela tenta justificar os sentimentos dela, mas eu acho que, em parte, também, depois que a gente cresce, a gente entende muita coisa da nossa infância, acho que principalmente dos nossos pais, assim. Sim. Porque quando eu tava assistindo o filme, eu ficava, nossa, que ódio dos pais dela. Mas depois que eu refleti um pouco, eu fiquei assim, cara, puta, mas é muito complicado também, porque quando você é criança, você, tipo, você está dentro do seu mundinho ali e tudo pra você é, tipo, seus amigos da escola, e se você vai impressionar o garoto que você gosta e tudo. Mas aí também eu penso naquela cena que o pai dela, apesar de ser extremamente distante, de ser um pai, né, tradicional, que chega em casa depois do trabalho e vai comer, e é isso aí. Mesmo ele sendo, tipo, um pai muito bruto e que fez muitas escolhas questionáveis na criação dela, quando ela falou que queria provar um abacaxi, ele foi lá e trouxe o abacaxi pra ela provar. E não obrigou ela a comer depois que ela não gostou. Ele, tipo, ficou Ele falou, não, não come, você vai estar Vai com dor de passar mal, barriga, não é. precisa comer. Entendeu? Que eu acho que você vê também nessas coisas de que eles estavam tentando, de certo modo, do jeito deles, mas Aquilo lá, né? que. Todo mundo tá vivendo a vida pela primeira vez. Por isso que é um filme que tem que ver depois de adulto, cara. Assistam Memórias de Ontem, de mente aberta e coração aberto. É um filme fantástico, Duca. cara. Duca. 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 Muito bom. Esse e Sussurros do Coração, cara. Assistam. E o seu top 1? Eu acho que já ficou óbvio qual vai ser meu top 1. Castelo É Animado. Castelo Animado. Cara, Castelo Animado é. Nossa, é um filme tão querido pra mim.
Eu acho ele tão fantástico. Eu acho que ele consegue unir muito bem o lado mais fantasioso e o lado mais sensível do Miyazaki. É um filme que também eu sinto que você não pega logo de primeira. Eu sinto que eu só peguei mesmo o filme com a terceira vez que É, eu tipo, todas assisti. as nuances mesmo. O filme fala sobre guerra e aí o que ele fala sobre a Sophie, o que ele fala sobre o Hal, o Calcifer como coração. Eu também, de primeira, eu não peguei tudo, não. Mas ainda não pegando de primeira, ele é um filme muito gostoso de assistir, né? É um filme lindo, não. Ele entra de novo nessa categoria de filmes que é bom de ver só pra você olhar, porque é um filme tão maravilhoso, os visuais, a animação, assim, é sensacional, a textura das coisas. Eu sinto que é um desses filmes que eles colocam muita atenção. A maioria dos filmes do Estúdio Ghibli já colocam isso, mas em especial esse, colocam muita atenção pro fundo, pros cenários. Nosso Tipo, quarto do Hal. O aquela quarto do Hal cena. é uma das coisas mais, um sonho mais lindo que tem. Impressionante, assim, o cuidado em detalhes que eles colocam no cenário, né? Eu sinto que eles conseguem dizer muito dos personagens através do cenário. Eu acho isso muito legal. É um toque muito legal no filme. Quando você vê, por exemplo, quando a Sophie chega na casa e aí tem aquela mesa toda bagunçada, e o menino ele abre espaço assim na mesa pra eles comerem um pãozinho e você vê que, tipo, aquela atmosfera meio caótica que eles estão vivendo. Porque o Hal, ele tá, tipo, preso dentro de si. Com toda essa questão de que ele. Como é que fala? É Se abriu mão com... do coração dele. Uhum. E, né, ele não tá ali presente 100%. E o quarto dele também, aquela coisa linda, o quarto da Sophie na casa dela. Eu acho um filme que tem tantas metáforas, tantos simbolismos. Eu me identifico muito com a Sophie também, porque eu cresci me achando muito feia. Eu era um pouco patinho feio. Eu era um pouco, eu sinto que eu desabrochei depois dos 20. Mas Eu, eu passei pelo glow up, mano. Eu era estragado, judiado. ó, mas você não era estragado, Não vou dizer que eu faltava. sou lindo também, pera lá. Mas, nossa, ensino médio doeu, mano. Ensino médio, escola, É, olha, ensino médio doeu. doeu. Mas eu sempre tive autoestima muito baixa. E eu acho que eu me identifiquei muito na Sophie, vendo como, né, as pessoas, no começo do filme, as irmãs dela estão tipo, ai, você viu, tem esse feiticeiro que ele rouba os corações das meninas bonitas. E ela fala, ah, eu tô suave então. Ele não vai pegar meu coração porque eu sou feia. E ela coloca o valor dela na aparência física e ela não é nem feia, sabe? É isso que pega também. É, ela coloca o valor dela na aparência física dela e ela se acha sem graça e as irmãs dela estão todas lá indo viver a vida dela e ela fica tipo, não, eu vou ficar aqui cuidando da loja do pai, porque, tipo, é isso que tem pra mim, sabe? Eu não mereço mais do que isso. E toda a narrativa que você já comentou da questão de que quando ela parece mais velha, é tipo um reflexo do como o coração dela tá se sentindo naquele momento. E foi algo também que eu demorei pra pegar. Mas aí quando clicou, eu fiquei tipo, meu Deus, que filme incrível! É algo que me lembra um pouco de Porco Rosso até. Porque a questão não é que ele é um porco, Verdade. exatamente, mas ele se enxerga como. A questão não é que o feitiço deixa a Sophie velha, mas ele só reflete o como ela se sente, o coração dela. Eu acho o desenvolvimento dos personagens, assim, muito legal. Eu acho o desenvolvimento dos personagens muito legal e também tem essa questão da guerra no pano de fundo, que é muito interessante. E aquela velha lá, a bruxa, mano, tipo, que design de personagem sensacional. A velha parece uma bolha. Tem camadas de bolha, eu acho muito legal esse desenvolvimento do personagem. A casa, mano, a casa, tipo assim, o castelo O do Hal, tipo, castelo cara, é quem. muito icônico, mano, aquele design. Nossa senhora. Eu queria muito ler os livros, apesar de que as pessoas falam que os livros são bem diferentes do filme. Aham. Mas eu sinto essa vontade de me aprofundar nessa história, porque assim, é um mundo que dá vontade de mergulhar e não sair nunca mais. Tão fantástico que ele é. Toda a questão também de que eles estão meio que num looping temporal, né? Que no final ela cai lá na porta e ela fala, tipo, me procura no futuro, é a Aham. Sophie. E aí você lembra da cena que ele encontra ela e ele fala, tipo, desculpa, eu demorei. E aí, tipo, É, outra coisa que também, se você não prestar atenção, você deixa passar é que o espantalho era o príncipe que estava sumido, que começou a. É tipo assim, todo mundo que ela vai trombando. O filme tem bastante camadas, eu gosto bastante disso. eu sinto que cada vez que você reassiste o filme, você pega algum detalhe a mais que você não pegou
na outra vez que você assistiu. Sim. É um filme que toda vez que eu assisto eu sinto que ele me traz algo novo. E apesar da história às vezes ser um pouco too much, assim, é uma história que é meio densa justamente porque tem tantas camadas e às vezes se você não estiver prestando muita atenção você pode acabar se perdendo um pouco. Eu sinto que isso só convida você pra assistir mais uma vez. Eu acho lindo. A cena final, cara, é lindo. Que a Sophie fala, né, pro Rock, o coração é um fado pesado. Eu queria tatuar essa frase. Que eu acho a coisa mais linda do mundo. Porque, tipo, essencialmente esse era o problema da jornada dela, né? O grande peso era o coração. Era como ela se enxergava e tava se sentindo. É bom pra caramba, mano, esse filme. Não, eu poderia ficar horas falando aqui do filme sobre a metáfora do House tornar um pássaro também, e como ele tá fugindo das coisas. É muito bom. É um bom. filme fantástico, assim. E é isso? Yay! Não, sério, mas ó, antes de encerrar, esse é meu clamor pra todo mundo que tá assistindo. Se você já assistiu Memórias de Ontem, Sussurros do Coração, e você não gostou, ou se você ainda não assistiu, assista de novo, assiste pela primeira vez. E assiste, sabe, com o coração aberto. Não vai ser esse filme que vai te entregar os grandes acontecimentos, mas talvez pode ser o que vai te entregar a reflexão mais bonita que você vai encontrar. São dois filmes que mexem muito comigo. Eu sempre fico nessa batalha constante entre qual dos dois é o meu favorito. Eu acho difícil de decidir às vezes. E, cara, é aquele filme gostoso, sabe? Aquele filme que te dá uma paz de espírito. Você fica tranquilo e ouvindo a trilha sonora. E a trilha sonora é muito mágica. Principalmente a de Memórias de Ontem. Porque Sussurros do Coração tem muito mais a repetição do Country Roads, né? Mas ainda assim, aquele vocal do coral do Country Roads é lindo. Sério, só assistam esse filme. E comentem aí qual o seu top 5 Lembrando que isso aqui é do apenas Estúdio nossa Ghibli. humilde opinião. Não estamos ditando nenhum dogma Ninguém religioso. está cagando regra. Comentem qual o seu top 5 aí embaixo. A gente quer muito saber, a gente adora quando vocês comentam os seus top 5 do tema que a gente tá falando. E é isso aí. Muito obrigada por ter nos ouvido, assistido. E até a próxima. Valeu. Tchau!